O presidente Donald Trump acusou democratas de Minnesota, incluindo o governador Tim Walz e a congressista Ilhan Omar, de usarem protestos contra operações do ICE, Imigração e Alfândega, como distração de uma suposta fraude estadual de mais de 18 bilhões de dólares. Em postagem no Truth Social no domingo, Trump defendeu as ações federais em Minneapolis e St. Paul, afirmando que agentes do ICE estão removendo criminosos violentos das cidades. Trump questionou por que Minnesota estaria lutando contra essas operações, sugerindo que manifestantes incluem agitadores profissionais altamente pagos e anarquistas. O presidente insistiu que os agentes federais estão mirando especificamente criminosos perigosos e traficantes de drogas, acusando lideranças locais de tentar desviar a atenção do caso de fraude estadual. As operações do ICE em Minnesota têm enfrentado forte resistência e protestos nas últimas semanas. Promotores federais estão investigando tanto Walz quanto o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, por supostamente impedirem esforços da aplicação da lei federal. O vice-procurador-geral Todd Blanche declarou à Fox News que a retórica anti-ICE dos líderes democratas está muito próxima de um crime federal, especialmente após Frey encorajar cidadãos a ligarem para o 911 ao avistarem agentes do ICE. Walz respondeu às investigações acusando o governo Trump de armar o sistema de justiça contra opositores políticos, enquanto Frey afirmou que não será intimidado. A Guarda Nacional de Minnesota foi colocada em alerta para apoiar a aplicação da lei local, conforme os protestos se intensificam. A notícia publicada pela Fox News em 18 de janeiro de 2026 revela uma escalada significativa nas tensões políticas entre o presidente Donald Trump e lideranças democratas do estado de Minnesota, particularmente o governador Tim Walz e a congressista Ilhan Omar. O episódio central envolve operações do ICE, Immigration and Customs Enforcement, em Minneapolis e St. Paul, que geraram protestos intensos e acusações recíprocas sobre intimidação, uso político da justiça e má conduta administrativa. Este confronto ilustra questões fundamentais sobre federalismo, aplicação da lei de imigração, limites do poder executivo e a crescente polarização política nos Estados Unidos. O contexto imediato desta controvérsia gira em torno de operações federais de imigração conduzidas nas cidades gêmeas de Minnesota, que Trump descreve como direcionadas a criminosos violentos. Segundo o presidente, agentes federais estão removendo alguns dos criminosos mais violentos do mundo do país, devolvendo-os aos seus países de origem. No entanto, essas operações encontraram resistência significativa tanto de autoridades locais quanto de manifestantes, criando um ambiente de confronto entre diferentes níveis de governo e gerando questionamentos sobre a natureza e os métodos das ações federais. Trump não limitou suas declarações à defesa das operações do ICE. Em suas postagens na plataforma Truth Social, o presidente atacou diretamente Walz e Omar, acusando-os de utilizarem os protestos contra o ICE como estratégia de distração de um suposto escândalo de fraude estadual de 18 bilhões de dólares ou mais. Esta acusação adiciona uma camada complexa ao conflito, sugerindo que Trump vê as críticas às operações federais não apenas como oposição política legítima, mas como manobra calculada para desviar a atenção de problemas administrativos no estado. A afirmação "Don't worry, we're on it" sugere que a administração federal está investigando ou planeja investigar essas alegações de fraude, ampliando o escopo do confronto. A resposta de Walz às investigações federais revela o núcleo do desacordo sobre limites constitucionais e uso apropriado do poder federal. O governador acusou Trump de weaponizing the justice system, transformar o sistema de justiça em arma, comparando sua situação às investigações de outras figuras políticas como Elissa Slotkin, Jerome Powell e Mark Kelly. Esta narrativa enquadra as ações federais como parte de um padrão de intimidação política sistemática contra opositores do presidente. Walz também desviou o foco para o caso de Rennie Good, aparentemente uma manifestante baleada por um agente federal, argumentando que a única pessoa não sendo investigada pelo tiroteio de Rennie Good é o agente federal que atirou nela. Esta estratégia retórica busca reposicionar Trump como o lado violador da lei, invertendo a narrativa presidencial. O envolvimento do Departamento de Justiça adiciona peso institucional às ameaças contra lideranças de Minnesota.
O vice-procurador-geral Todd Blanche declarou à Fox News que a retórica anti-ICE do governador e do prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, estava muito próxima de um crime federal. Blanche especificamente citou declarações em que o prefeito teria encorajado cidadãos a ligar para o 911 quando vissem agentes do ICE, caracterizando isso como ameaça aos oficiais federais. A procuradora-geral Bond reforçou esta posição na plataforma X, lembrando que ninguém está acima da lei. Esta linguagem, frequentemente usada contra Trump por seus críticos durante investigações anteriores, agora sendo empregada pela administração Trump contra seus oponentes, ilustra a natureza circular e reciprocamente retaliativa da política americana contemporânea. Jacob Frey respondeu afirmando que não seria intimidado e que sua prioridade permaneceria mantendo nossa cidade segura. Ele caracterizou as ameaças federais como tentativa óbvia de me intimidar por defender Minneapolis, a aplicação da lei local e os residentes contra o caos e perigo que esta administração trouxe à nossa cidade. Esta formulação inverte completamente a narrativa de Trump sobre segurança pública. Enquanto o presidente afirma estar protegendo comunidades de criminosos violentos, o prefeito retrata as próprias operações federais como fonte de caos e perigo. Essas perspectivas mutuamente excludentes sobre o mesmo conjunto de eventos destacam a profunda fragmentação na política americana sobre questões de imigração e autoridade governamental. As acusações de Trump sobre agitadores profissionais altamente pagos e anarquistas entre os manifestantes refletem uma narrativa recorrente em sua retórica política. Ao caracterizar os protestos como orquestrados por profissionais pagos, em vez de expressões genuínas de preocupação comunitária, Trump busca deslegitimar a oposição às operações do ICE. Esta tática tem precedentes em como manifestações foram caracterizadas durante seu primeiro mandato e ecoa descrições de protestos pelo espectro político americano. A questão subjacente é se os protestos representam resistência orgânica da comunidade a ações federais percebidas como excessivas, ou se são, como Trump sugere, mobilizações artificiais com objetivos políticos partidários. A menção específica de Ilhan Omar é particularmente significativa dada sua história como alvo frequente de críticas conservadoras. Omar, uma das primeiras mulheres muçulmanas eleitas para o Congresso e membro do Squad progressista, representa para muitos conservadores o extremismo da esquerda democrata. Trump a incluiu em suas acusações sobre distração da fraude estadual, vinculando-a diretamente ao que caracteriza como má administração ou corrupção em Minnesota. A notícia menciona que Omar foi assada, roasted, por nova alegação sobre o tiroteio do ICE, descrevendo uma manifestante como pacificamente acenando para carros passarem quando novos vídeos emergiram do incidente. Isso sugere disputa factual sobre o que realmente aconteceu durante o confronto, com diferentes narrativas sendo construídas a partir de evidências seletivas. A alegação de fraude de 18 bilhões de dólares merece exame cuidadoso, embora a notícia forneça poucos detalhes sobre sua natureza específica. O título da seção relacionada menciona Minnesota Fraud Exposed, sugerindo que esta é uma questão que Trump e aliados estão ativamente promovendo. A magnitude alegada é extraordinária e, se verdadeira, representaria um dos maiores escândalos de fraude estadual na história americana. No entanto, a ausência de detalhes sobre investigações específicas, acusações formais ou evidências documentadas levanta questionamentos sobre se trata-se de investigação em andamento, alegação ainda não substanciada ou exagero político. A promessa de Trump, "We're on it", sugere que recursos federais serão direcionados para investigar essas alegações, potencialmente através do Departamento de Justiça ou outras agências federais. Do ponto de vista do federalismo constitucional, este confronto toca questões fundamentais sobre limites entre autoridade federal e estadual. A aplicação da lei de imigração é inequivocamente uma função federal, dando ao ICE autoridade legal para conduzir operações em qualquer estado. No entanto, estados e municípios têm tradicionalmente exercido alguma discricionariedade sobre como cooperam com agências federais de imigração, levando ao desenvolvimento de políticas de santuário em diversas jurisdições. A administração Trump claramente rejeita qualquer legitimidade para tais políticas, vendo-as como obstrução ilegal de funções federais. Democratas em jurisdições santuário
argumentam que têm direito constitucional de estabelecer suas próprias prioridades de aplicação da lei e que forçar cooperação local com imigração federal viola princípios anticomandamento estabelecidos pela Suprema Corte. A investigação de Walz e Frey por supostamente impedir esforços de aplicação da lei levanta questões sobre quando crítica política cruza para obstrução criminal. Tradicionalmente, autoridades eleitas têm ampla latitude para criticar políticas federais e até encorajar resistência legal a elas. No entanto, há limites. Interferência ativa com operações federais, proteção física de indivíduos procurados ou coordenação de obstrução podem constituir crimes federais. A declaração de Blanche de que a retórica estava muito próxima de um crime federal sugere que o Departamento de Justiça vê as autoridades de Minnesota aproximando-se ou cruzando essas linhas, mas aparentemente ainda não ultrapassando o limiar para acusações formais. A menção de que a Guarda Nacional de Minnesota foi colocada em prontidão para apoiar a aplicação da lei local, enquanto protestos se tornavam violentos, adiciona outra dimensão à crise. Isso sugere que a situação no terreno era suficientemente volátil para justificar preparações para possível mobilização militar estadual. A Guarda Nacional, embora normalmente sob controle do governador, pode ser federalizada pelo presidente sob certas circunstâncias, potencialmente criando cenários constitucionalmente complexos, se tanto autoridades federais quanto estaduais buscassem utilizá-la para propósitos conflitantes. A notícia também menciona que um juiz federal de Minnesota ordenou restrições ao uso de gás lacrimogênio pela patrulha de fronteira, mas um comandante da agência prometeu continuar seu uso, sugerindo possível desafio à autoridade judicial que poderia escalar tensões constitucionais. A disputa sobre o tiroteio de Renee Good ilustra como incidentes específicos tornam-se flashpoints simbólicos em conflitos mais amplos. Enquanto Omar e outros descreveram Good como manifestante pacífica, outros relatos aparentemente contradizem essa caracterização. A investigação ou falta dela sobre o agente que atirou torna-se ela mesma ponto de contestação política. Walz usa isso para sugerir duplo padrão. Autoridades federais investigam vigorosamente oficiais locais por suposta obstrução, mas não seus próprios agentes por possível uso excessivo de força. Essa dinâmica reflete padrões mais amplos, em que ambos os lados de disputas políticas acusam o outro de aplicação seletiva da lei enquanto reivindicam vitimização. A referência a outros alvos de investigação da administração Trump, Elissa Slotkin, Jerome Powell e Mark Kelly, sugere padrão que democratas caracterizam como perseguição política sistemática. Slotkin é congressista democrata de Michigan, que serviu na administração Obama. Powell é presidente do Federal Reserve, nomeado por Trump, mas que frequentemente conflitou com ele sobre política monetária. Kelly é senador democrata do Arizona. Se essas figuras diversas estão todas sob investigação federal, isso poderia sugerir ou esforço abrangente para responsabilizar adversários políticos ou, como críticos argumentariam, uso impróprio de agências de aplicação da lei para fins políticos partidários. As implicações desta confrontação estendem-se muito além de Minnesota. Se a administração Trump prosseguir com acusações criminais contra um governador e prefeito por oposição a políticas de imigração federal, isso estabeleceria precedente dramático que poderia afetar dezenas de jurisdições santuário pelo país. Democratas certamente caracterizariam isso como autoritarismo, enquanto republicanos argumentariam que é simplesmente a aplicação apropriada de leis que jurisdições liberais ignoraram há muito tempo. A possibilidade de Trump invocar o Insurrection Act em Minnesota, mencionada em artigo relacionado, sugere que a administração pode estar considerando medidas extraordinárias se a resistência local continuar. Economicamente, operações intensivas de imigração têm consequências complexas. Defensores argumentam que, removendo criminosos violentos, as comunidades tornam-se mais seguras e recursos públicos são preservados. A notícia relacionada sobre imigrantes ilegais acumulando mais de $1 bilhão em custos hospitalares apenas no Texas, no ano fiscal de 2025, ilustra argumentos financeiros para aplicação mais rigorosa. Críticos contrapõem que operações amplas de imigração interrompem famílias, comunidades e economias locais, enquanto custando substancialmente em recursos federais de aplicação da lei. O custo de deportação por indivíduo, especialmente quando inclui detenção,
processos legais e transporte internacional pode ser considerável. Politicamente, esse confronto serve aos interesses de ambos os lados em seus respectivos eleitorados. Trump consolida apoio de sua base, enfatizando segurança fronteiriça e responsabilidade por crimes cometidos por imigrantes ilegais, enquanto demonstra disposição de confrontar autoridades democratas que vê como obstrucionistas. Waltz, Omar e Frey, similarmente fortalecem suas credenciais progressistas ao resistir visivelmente a políticas de Trump, potencialmente ajudando em futuras campanhas eleitorais, embora Waltz tenha anunciado que não buscará reeleição. A natureza performática de muita retórica política contemporânea significa que o conflito público pode ser parcialmente calculado para benefício eleitoral, independentemente de preocupações substantivas de governança. Há também dimensão de raça e identidade neste conflito, que, embora não explicitamente discutida na notícia, informa como diferentes comunidades percebem essas questões. Minneapolis tem significativa população de imigrantes somalis e outros grupos, com Ilhan Omar, ela mesma, sendo refugiada somali. Operações do ICE em tais comunidades são frequentemente percebidas como direcionamento de grupos étnicos ou religiosos específicos, independentemente de afirmações oficiais sobre focar criminosos violentos. Histórias de cidadãos americanos erroneamente detidos, famílias separadas e pessoas deportadas para países que deixaram quando crianças informam apreensão comunitária sobre a aplicação de imigração, especialmente quando conduzida agressivamente. A menção de agentes altamente treinados sendo assediados e protestos violentos levanta questões sobre táticas apropriadas de ambos os lados. Agentes de aplicação da lei têm direito legítimo de conduzir operações sem interferência física ou ameaças, mas comunidades também têm direitos de primeira emenda de protestar contra políticas que consideram injustas. Quando e se protestos cruzam de expressão protegida para obstrução ilegal, é frequentemente questão contestada, particularmente em situações carregadas emocionalmente envolvendo membros da comunidade potencialmente enfrentando deportação. Olhando adiante, vários desdobramentos são possíveis. Se o Departamento de Justiça prosseguir com acusações contra Walz ou Frey, isso desencadearia batalha legal significativa sobre limites de autoridade federal e direitos estaduais, potencialmente chegando à Suprema Corte. Tal caso poderia estabelecer precedente importante sobre até que ponto autoridades locais podem legalmente resistir à aplicação de imigração federal. Alternativamente, ameaças de acusação podem ser primariamente performáticas, destinadas a intimidar conformidade sem intenção séria de processar governador ou prefeito de grande cidade. A investigação da alegada fraude de 18 bilhões de dólares, se substancial, poderia dominar a política de Minnesota, independentemente de questões de imigração. Se as alegações se provarem fundadas, isso validaria a narrativa de Trump sobre corrupção democrata e potencialmente enfraqueceria a posição moral dos críticos em Minnesota. Por outro lado, se a investigação não produzir evidências sólidas ou acusações criminais, fortaleceria a contranarrativa de que Trump está usando agências federais para perseguir opositores políticos através de investigações infundadas. O resultado desta investigação terá implicações não apenas para Minnesota, mas para a credibilidade das alegações de Trump sobre uso político do sistema de justiça em ambas as direções. Este episódio exemplifica a profunda crise de confiança institucional e fragmentação política que caracteriza os Estados Unidos contemporâneos. Quando lideranças federais e estaduais apresentam narrativas completamente incompatíveis sobre os mesmos eventos, uma descrevendo operações legítimas de aplicação da lei contra criminosos violentos, a outra descrevendo caos autoritário e vitimização de comunidades vulneráveis, cidadãos são deixados sem base comum para avaliar a realidade. Esta dinâmica corrói a possibilidade de governança funcional e consenso democrático, substituindo-os por lealdades tribais onde a verdade factual torna-se secundária à identidade partidária.